Olá, muito bem-vindo. Vamos à nossa primeira aula e eu vou responder aqui um questionamento que foi feito no início dessa semana sobre se eu devo trabalhar de graça, se eu devo cobrar, como que eu faço para cobrar, para ter meus primeiros clientes, e também o como eu posso tratar melhor a questão da cobrança, né, de gerar valor, de agregar valor para poder ter um crescimento e as suas nuances de problemas que podem acontecer, tá? Então, esses 3 pontos que eu quero trazer para você, sendo que os últimos eles vão mostrar algo muito revelador para você que já tem alguns clientes. Então, se você está começando, não tem clientes, tem 1 ou 2 clientes, está difícil fechar, ou se você já tem alguns clientes, mas está tendo uma perda, teu LTV não está saudável, também esse último conteúdo vai fazer muito sentido para você e você que está no começo vai chegar lá e vai precisar desse conteúdo, tá? Então, o primeiro ponto, que é quem está começando, nunca trabalhe de graça, tá? Muitas pessoas, eu sei que muitos gurus aí das vendas recomendam que você dê o primeiro mês de graça, que você trabalhe de graça, só que olha só, se você usar esse tipo de abordagem, você já está perdendo, você já começou perdendo. Você não vai conseguir recuperar e ganhar depois. Quem começa perdendo o jogo já não consegue mais recuperar depois. É muito mais difícil, tá? Então, você pode sim trabalhar um primeiro mês de graça, mas a pessoa tem que te pagar. E como que ela vai te pagar? Vou dar um exemplo bem prático aqui, tá? É muito da questão de como você coloca isso para o cliente, tá? E não se você vai trabalhar ou não de graça. Isso não interessa aqui. Interessa que se você precisa ter clientes, se você precisa botar um cliente que seja no seu negócio, você pode levar para ele a seguinte situação. Imagina essa proposta, tá? Seu fulano, eu vou então fazer uma proposta para o senhor no qual o senhor só vai começar a pagar a partir de 30 dias. Essa é a garantia que eu lhe dou pela qualidade do meu trabalho. Por quê? Porque nesse primeiro início, no começo, a gente vai ter que estruturar, se conhecer melhor, eu tenho que entender melhor o seu negócio, saber onde vai ser mais assertivo, então o seu único investimento será em captação, será na captação, será um ou outro benefício que ele vai ter que contribuir, pagar, tá? Se não, ele vai pagar o seu trabalho, o seu serviço após 30 dias de execução, que é a garantia que ele tem da qualidade do seu trabalho, e se ele não gostar, se não tiver resultado, ele pode ficar bem à vontade de cancelar. E aí o que vai? Isso é o discurso que você vai usar. Agora, o que vai mudar o jogo? É que se você cobra R$1.000, por exemplo, pelo seu serviço, e você quer cobrar quer cobrar mais? Não. Se você quer trabalhar o primeiro mês sem nada, ao invés de você cobrar 1.000, você vai cobrar já 1.300, que um contrato de 3 meses vai dar R$900, ele vai acabar pagando esse primeiro mês, então você não trabalha de graça. Essa é a jogada, tá? Então você pode oferecer para ele pagar somente após 30 dias, o início ele paga somente o serviço, né, de impulsionamento, de tráfego, ou enfim, de outro serviço que seja, e após 30 dias do serviço executado, ele começa a te pagar. Mas não diga que você vai trabalhar de graça, que você vai trabalhar um mês para ele ver se funciona ou não, tá? Você vai dizer que é uma garantia, tá? Segundo ponto, muito importante, você já tem clientes, tá? Mas você quer angariar novos clientes, tá? Para quem já tem clientes e quer aumentar o seu ticket, eu quero cobrar R$1.500, R$1.800, R$2.000. A pergunta que eu faço é, quanto vale o seu serviço? Então venda o valor do seu serviço. Se ele vale para você, realmente você acredita que ele vale R$2.000, R$3.000, cobre R$3.000. Fale para a pessoa com toda a propriedade e autoridade que o meu trabalho vale R$3.000. Tá? Só que o seguinte, como nós estamos começando um relacionamento, o meu contrato ele é semestral. E o primeiro mês você vai pagar apenas R$997. E logo após, no segundo mês, já vindo retorno e resultado para você, nós vamos aumentar para tanto. Depois, no outro mês, ele aumenta para tanto. E depois, até que no sexto mês, você está cobrando o valor que você realmente quer. Agora, olha só que interessante, você vai acordar isso agora com ele. Não é depois querer aumentar. Porque esse é o terceiro ponto que eu quero falar. Então, você vai fazer o quê?
um crescimento progressivo, tá? Um investimento escalonado, investimento progressivo mediante resultado. E você ainda pode dizer para ele que, caso em algum dos meses ele veja que o resultado não está acontecendo ou que a gente atinja um ROI, né, saudável e não consiga elevar esse ROI, né, ele vai se manter naquele valor, tá? Mas é claro que o seu trabalho vai acabar oferecendo mais benefícios, mais resultados para ele, tá? Agora, terceiro ponto que eu queria falar é com relação, tá, aos gatilhos que isso gera, aos problemas que você evita, tá? Primeiro, muitas pessoas me perguntam, me falam assim, Otto, mas eu fiz um trabalho, o meu cliente está faturando muito, está muito legal, só que quando eu falei para ele que eu queria aumentar, ele não quis aumentar. Mas é óbvio que ele não vai querer aumentar. Por que ele não vai querer aumentar? Ele já se acostumou a pagar tanto. E ele, na cabeça dele, ele vai encontrar outra pessoa que faça a mesma coisa. Segundo ponto que é um problema, né? Primeiro é esse de querer aumentar o valor depois, tá? E não conseguir. Com esse crescimento escalonado, você já faz isso. Quando você trabalha o primeiro mês de graça, depois a pessoa ela já entra desvalorizando o seu negócio. Segundo ponto, você nunca fala para o cliente que você vai trabalhar, dá um mês para ele, dá isso, dá aquilo. Né? Você pode dar a garantia que ele não precisa pagar ou a garantia que você devolve o dinheiro para ele. Fala isso que tu vai fechar muito mais negócio, tá? Então esses dois pontos finais eles são muito importantes. Eles vão diminuir o quê? O teu LTV, você vai ter esses clientes mais fidelizados num contrato de 3 ou 6 meses. 3 meses para quem está começando, construindo os primeiros clientes, eu sugiro 6 meses para quem já tem cliente, já tem mais segurança, já sabe cobrar, tem uma boa apresentação, posiciona bem a empresa, vai ter um resultado melhor, tá? E um outro ponto muito importante aqui dessa aula, tá, que eu vou tratar em um outro momento também, é que o seu trabalho, quem trabalha aqui com tráfego, tá, que foram as perguntas que me fizeram essa semana bastante lá, se você trabalha com tráfego, cuide com um detalhe. O seu trabalho é levar interessados até a empresa e não que a empresa aumente o faturamento dela, porque também tem o lado da empresa. E isso tem feito com que muitas pessoas tenham muito turnover. Vê se isso não acontece com você. Né? Os seus clientes desistindo porque não aumentou o faturamento dele. Mas por quê? Será que foi por você não levar as pessoas interessadas ou porque a equipe dele, o time dele não está fechando? Então são coisas que você também precisa separar e cuidar na sua apresentação. Porque sim, é um benefício você levar clientes se ele aumentar o faturamento dele. O resultado da empresa agora, né, não é a sua responsabilidade a venda. É levar as pessoas. Você vai falar do benefício que ele vai poder aumentar o seu faturamento, né, se ele tiver um bom trabalho. Mas você não precisa falar isso também, tá? É só um detalhe. Então você foca sempre a sua apresentação em levar interessados até a porta da casa dele. Lá ele se vira, ele serve o que ele tem que servir, ele serve o trabalho dele, você não pode ficar fazendo o trabalho dele, ok? Então pega essas dicas aí, assiste de novo, monta a sua estrutura de proposta e fecha muito mais e aumenta o teu ticket mesmo, tá? Vai lá e depois manda um comentário, vê se isso serviu para você e se der certo, manda um comentário aí dizendo de como foi efetivo.